Até os anos 60, o Brasil importava grande parte dos alimentos que consumia. Hoje, o país é referência em ciência e tecnologias destinadas à agricultura e tornou-se um dos maiores produtores de alimentos do mundo, exportando para cerca de 200 países. Oi, pessoal, Sérgio Hart, aqui da Cena Digital, em mais uma entrevista da série Transformação Digital Brasil em Cena. Hoje a gente vai conversar com Stanley Oliveira, chefe-geral da Embrapa Digital. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, foi criada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em 1973 para desenvolver a base tecnológica de um modelo de agricultura e pecuária genuinamente tropical. É uma empresa voltada para a inovação, que foca na excelência científica e na geração de conhecimento e tecnologias para a agropecuária brasileira. Nas últimas décadas, as tecnologias desenvolvidas pela Embrapa ajudaram a transformar a agricultura brasileira. A Embrapa hoje conta com mais de 8.000 funcionários, sendo que desse total, mais de 2.200 são pesquisadores, espalhados em 43 centros de pesquisa presentes em todas as regiões do país. Um desses centros de pesquisa é a Embrapa Agricultura Digital, que foi criada há 37 anos para atuar como PDII, aplicando as tecnologias de informação e comunicação na agricultura e está localizada em Campinas. O Stanley é graduado e mestre em ciência da computação e PhD em Computer Science. Ele é pesquisador da Embrapa, lotado na Embrapa Agricultura Digital, em Campinas, São Paulo, onde atua nas linhas de pesquisa em mineração de dados, machine learning, big data and analytics, bancos de dados e sistemas de suporte à decisão. Na área acadêmica, ele é professor pleno do programa de pós-graduação e pesquisador colaborador do Instituto de Matemática, Estatística e Computação. O Stanley é chefe-geral da Embrapa Agricultura Digital desde fevereiro de 2022. Bom, Stanley, primeiro eu queria te dar aqui as boas-vindas e começar com uma primeira pergunta aqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre a criação da Embrapa, a sua missão, como é que hoje ela está estruturada. Obrigado, Sérgio, por essa grande oportunidade de falar um pouco sobre a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que foi criada em 1973. Os criadores foram visionários, porque antigamente, na década de 60 e também alguns anos, vamos dizer assim, nos primeiros anos da década de 70, o Brasil era um país que importava muito. Então, era forte na importação. A gente tinha pouca produção. E a Embrapa vem, então, sendo criada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, olhando um país tropical, um país continental, uma variação climática muito grande, variação de solos também muito grande. Com isso, foi possível viabilizar algumas soluções para a sustentabilidade da agricultura. Então, a Embrapa foi criada para desenvolver a base tecnológica dessa agricultura tropical genuinamente. Tanto a gente fala agricultura como pecuária. E essa ideia era, a partir desse conhecimento e dessas tecnologias geradas, a gente poderia ter um impacto muito forte na produção de alimentos e fibras e de energia. E o resultado foi muito positivo. Só para você ter uma ideia, o Brasil, além de exportar para muitos países, mais de 200 países, o Brasil se torna um celeiro para o mundo. Então, quando, por exemplo, se fala nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as pessoas, os países olham para o Brasil, porque a tecnologia, a agricultura é extremamente desenvolvida, com a produção muito alta, sendo capaz hoje de alimentar mais de 800 milhões de pessoas por ano. Isso é um número que equivale a 4 vezes a nossa população. Impressionante. E hoje, o país se tornou referência em ciência e tecnologia. O que nós dizemos hoje, que nós temos uma agricultura movida à ciência. A tecnologia hoje responde por mais de 60%
da produção de alimentos no país. Então, foi uma evolução muito grande. Quando eu falo em tecnologia, eu me refiro à tecnologia de semente, eu falo, por exemplo, de melhoramento genético para adaptação de cultivares em vários lugares no Brasil, e eu também falo das soluções digitais, que estão em evidência, trazendo resultados expressivos na coleta de dados e também na análise para que a gente consiga, por exemplo, estabelecer cenários que são economicamente viáveis para o produtor agrícola e também identificar possíveis ameaças. Então, isso é a base tecnológica da Embrapa, gerar a tecnologia e trazer essa tecnologia para que ela possa beneficiar toda a sociedade brasileira. Isso é um investimento interessante, Sérgio, porque o que nós produzimos hoje, também com o empreendedorismo do agricultor, nos traz números relevantes. Os principais números, vou citar 4 aqui para você. Primeiro, a produção de grãos no Brasil aumentou nos últimos anos mais de 510%. Segundo número, a produção de arroz e trigo, mais de 240%. A produção, por exemplo, de rebanho bovino, 100%. Então, a gente tem números bem relevantes que até mostram o potencial da tecnologia para aumentar a produtividade, para trazer essa agricultura mais rápida, mais célere, com monitoramentos mais rápidos, redução de perdas, e isso é o grande papel da Embrapa. Hoje, nós estamos estruturados em todo o Brasil, basicamente, quase todos os estados, algumas exceções, né? Mas o objetivo é juntar essa força da tecnologia para que a nossa produção ela seja cada vez mais sustentável, nós estamos produzindo mais, sem ameaçar o meio ambiente e mais, preservando o social, que isso é muito importante. E, só para te dar mais alguns números, nós temos Embrapa nos Estados Unidos e temos na Europa, que fica localizada na França. São unidades de pesquisa que estão observando os sinais e tendências da agricultura no mundo, e com isso, os nossos pesquisadores, eles possuem, têm a oportunidade, vamos dizer assim, de participar de programas de cientista visitante, visitando universidades em todos os lugares do mundo, para trazer a tecnologia para o país e manter o país, o Brasil, com uma agricultura pujante e forte, como tem sido os dados que nós temos alcançado nos últimos anos. Só para lembrar mais uma vez aqui, que a agricultura brasileira hoje representa 27% do nosso PIB, então é um dos pilares da nossa economia no Brasil. É impressionante, continua crescendo a participação relativa, né? Parece que nós somos o terceiro país, né, que alimenta o mundo, né? E ainda temos bastante para avançar nesse aspecto. A gente estava conversando também, na nossa prévia, sobre a questão da transformação digital, né? E você estava explicando para mim um dos desafios que vocês têm hoje, né? Que é a visão do produtor rural, do pequeno produtor, sobre o que é a transformação digital, né? E aí eu queria que você compartilhasse aqui com a gente qual é a visão que vocês têm se defrontado, né, de transformação digital com esses produtores e como que vocês têm ajudado eles, né, em termos de transformação digital. A transformação digital para o produtor é uma etapa importante que a gente vive agora. Para o produtor, não basta simplesmente adotar uma tecnologia, ele quer ver mais, ele quer saber o seguinte: essa tecnologia reduz alguma parte do meu insumo na minha propriedade, ela aumenta a minha produtividade, ela vai me deixar mais competitiva. Então, os produtores, quando procuram a Embrapa, eles querem saber o seguinte: que tecnologia eu deveria usar? Porque são muitas as tecnologias que têm sido oferecidas nos últimos anos. Então, para ele, a tecnologia, além de reduzir custo e aumentar a produtividade, em segundo lugar, a tecnologia tem que mostrar a inteligência do agro, os dados que estão sendo captados
precisam ser usados como base para a tomada de decisão, até na compra de insumos. Inclusive, para eles, a tecnologia tem que trazer outro benefício, como, por exemplo, participar de redes, que são as grandes práticas que têm sido orientado no país. Então, ele pode aprender com o agricultor em outra parte do país, ele pode ter uma rede para consumir o insumo com preço mais acessível, ele pode ter, por exemplo, a possibilidade de se conectar a outros produtores, a outras empresas maiores, a associações de criadores. Então, essa é a transformação digital. E mais importante ainda para eles, o fator importante para eles é o seguinte: a tecnologia tem que tornar a jornada do produtor mais leve, ou seja, ela não pode quebrar o ciclo de planejamento de uma safra, a compra de insumos, o planejamento da época de plantio e o monitoramento das etapas até a colheita e pós-colheita. Qualquer tecnologia que saia desse ciclo, ela possivelmente estará fadada ao fracasso. Então, essa tecnologia, podemos dizer com toda certeza, que ela só terá valor no agro se ela estiver abordando uma dor do produtor. Isso, para ele, é interessante. Então, a tecnologia, ele não adota tecnologia por tecnologia, tem que abordar uma grande necessidade. Isso é o fator mais importante para definirmos quais as tecnologias deverão ser geradas e, portanto, quais os projetos precisam ser priorizados para trabalhar na construção, no desenvolvimento dessas tecnologias que atuam diretamente nos problemas dos produtores brasileiros. Eu queria até chamar a atenção do pessoal que está assistindo a gente, né? O Stanley está falando uma coisa muito interessante, não sei se vocês estão percebendo, o agro ele tem características tais que a jornada desse cliente, que é o produtor rural, ela não vai sofrer muitas alterações, porque isso depende da natureza, diferentemente, né, de uma experiência no varejo ou numa viagem de avião, que você pode ter 1000 mudanças, né, nessa jornada, né? Com a natureza você não pode, então você tem que ser extremamente pragmático e você tem que fazer tudo para que essa jornada seja o mais leve possível. Não é uma característica muito interessante e marcante, né, do setor rural, né, do setor agrícola, né, vamos dizer assim. E dentro desse escopo, como é que vocês ajudam, então, esse produtor rural? Então, temos canais com a Associação de Criadores que conectam os produtores rurais. Então, a Embrapa, ela não atende o produtor, em todos os casos, lá na ponta. Nós preparamos uma infraestrutura para treinar a extensão rural, a Associação de Criadores, a Associação de Produtores, e com isso, de uma forma indireta, nós estamos chegando lá no produtor. Tá? Então, isso vamos dizer assim, é o processo que é mais comum da Embrapa, é produzir a tecnologia, treinar os parceiros para que essa tecnologia chegue até o produtor rural. Outra possibilidade interessante aqui, Sérgio, quando nós desenvolvemos projetos, nós procuramos um parceiro do setor produtivo que consiga nos ajudar essa tecnologia lá na frente, lá na ponta. Porque a Embrapa é uma empresa de pesquisa, então ela não faz todas as fases. Então, criamos, desenvolvemos, treinamos para que essa tecnologia chegue lá na ponta. Então, é importante essa parceria também com empresas do setor produtivo, inclusive, isso tem sido uma ênfase muito grande nos últimos anos, porque nós entendemos que nesse arranjo sólido de instituições de governo, universidades, né, que é a academia, representando a academia e o setor produtivo, nós conseguimos captar as informações mais importantes, as necessidades mais importantes, para que você possa customizar a tecnologia e levar essa tecnologia ao produtor, tá? Então, a Embrapa se prepara também com cursos. Nós temos dia de campo, nós vamos até o campo, trazemos o produtor, treinamos, mostramos a tecnologia, podemos fazer esse treinamento, mas também existe hoje uma demanda por cursos
A gente sempre diz que a transformação digital começa na mente, e quando a gente começa a mostrar ao produtor, as pessoas que trabalham na linha de frente com as ferramentas, essas pessoas precisam ser treinadas e equipadas para que elas possam usufruir o máximo da tecnologia digital que está sendo desenvolvida para resolver os problemas do dia a dia dentro das propriedades rurais do país. Quais são os segmentos dentro do agro que vocês trabalham? Todos eles ou vocês se concentram em alguns? Como é que é essa estruturação? Nós focamos em 3 grandes pilares, né? Vamos dizer assim, nós focamos em políticas públicas, a gente tem uma grande parceria, claro, por ser uma empresa do governo, nós transitamos muito bem nos ministérios, principalmente o Ministério da Agricultura, e com isso nós desenvolvemos projetos de apoio a políticas públicas, como, por exemplo, a agricultura de baixo carbono. A Embrapa tem hoje, por exemplo, a carne de baixo carbono, carne carbono neutro, soja de baixo carbono e tantas outras cultivares que são geradas no país para baixo carbono. Agora, em políticas públicas, nós também atendemos o crédito rural, através de um programa chamado ZAR, que é uma sigla, Zoneamento Agrícola de Risco Climático. É um programa muito interessante, com suporte do Ministério da Agricultura e do Banco Central, para apoiar os produtores rurais com relação à melhor data de semeadura, de tal maneira que o agricultor, seja pequeno, médio ou grande, a solução é socializada, consegue ajudar a minimizar os riscos e aumentar a produtividade, isso para todo o território nacional. Então, esse é o nosso primeiro pilar, apoio a políticas públicas. Nós temos o segundo pilar importante, que é regulação de mercado. Nós desenvolvemos tecnologias que ajudam a identificar, por meio de satélites, produtores que atendem os critérios de elegibilidade. A gente sabe que a área está em conformidade, o cadastro ambiental rural está em conformidade, e com isso eles são elegíveis para o programa de biocombustíveis, que é o RenovaBio, por exemplo, no Brasil, e eles podem receber créditos especiais porque estão trabalhando dentro da política e dentro das instruções e das regras estabelecidas pelo Ministério da Agricultura para o país. Então, regulação de mercado é muito forte para a gente aqui também. Podemos desenvolver essas tecnologias, estão monitorando áreas, tanto pequenas áreas, que são as propriedades, como grandes áreas, que são as grandes áreas, por exemplo, no estado do Mato Grosso, que são áreas enormes. A gente consegue monitorar para saber o uso e a cobertura do solo. O que está sendo plantado lá, por exemplo, pode ser a soja. Em que etapa está a soja naquele lugar? Nós monitoramos isso por meio de geotecnologias, sensoriamento remoto e uso de imagens de satélite. O terceiro pilar é importante, é a tomada de decisão pública e privada. Ou seja, nós desenvolvemos tanto soluções para o produtor, de uma forma geral, o pequeno, médio, grande, para que eles tomem a decisão, por exemplo, eles têm acesso, previsão de tempo, eles têm acesso a manejo de solo, eles têm acesso a informações sobre época de plantio, tá? Eles têm acesso, por exemplo, à recomendação de adubação. Tudo isso, custo zero, para ajudar na tomada de decisão. Agora, por outro lado, nós temos também a tomada de decisão privada. Temos um sistema fantástico chamado AgroIdeal, que é um sistema de inteligência territorial. Ele foi desenvolvido para o Cerrado, está sendo adaptado para os outros biomas brasileiros. Só para você ter uma ideia, nós fizemos uma simulação no Cerrado, descobrimos que existem áreas com a baixa produção de soja, por exemplo, menos de 3 toneladas de soja por hectare lá, tem alguns que chegam a 2 toneladas de soja, e com isso nós estudamos como melhorar a produtividade naquele lugar.
através de simulação de dados de produção, de dados climáticos, nós conseguimos mostrar que é possível, com o manejo de solos, o manejo de pragas e com boas práticas, aumentar aquelas áreas que produzem 2 toneladas para chegar em 3 ou acima de 3, sem derrubar uma árvore, preservando o ambiente e, por outro lado, mais importante, preservando o social também. É por essa razão que esse sistema que eu acabei de citar, o AgriIdeal, ele tem sido muito procurado pelas trades de soja no país, porque a nossa produção de soja é muito grande, nós somos o maior produtor mundial hoje, e mais, a soja é a maior commodity do país. E, portanto, estamos expandindo a produção sem aumentar a área, aumentando a produtividade graças à ciência e à tecnologia presente dentro desse processo. E essas tecnologias que vocês geram sob demanda, ou seja, como se fosse uma pesquisa aplicada, vem alguém do negócio, ou tem uma política pública que dá para vocês esse desafio, essa missão, ou vocês também fazem experimentos, pesquisas, baseado nas premissas que vocês têm, né, de melhorar a agricultura do país, ou seja, uma coisa mais espontânea. Como que vocês trabalham nesse aspecto? É interessante que, para uma empresa de pesquisa como a Embrapa, a gente tem que ter um investimento em vários tipos de projeto. Existe um projeto que a gente diz que é a pesquisa básica. Você desenvolve, não avança muito na tecnologia gerada, você chega, por exemplo, a TRL, que é o que diz o nível de maturidade da tecnologia, chega em nível 3, nível 4, que ainda está em nível bem incipiente, está chegando ao nível 5, que o nível 5, por exemplo, seria um protótipo. Então, a gente tem o desenvolvimento de várias tecnologias. Às vezes, você, num projeto de pesquisa, corre um certo risco, nem tudo que você deseja alcançar, você alcança, então existe a possibilidade do erro aí também. Na década de 90, por exemplo, nós desenvolvemos muitas tecnologias, mas elas não vinham como uma demanda do produtor. E, portanto, muitas dessas tecnologias não tiveram um horizonte de tempo muito grande. A gente tentou adaptar e não funcionou, porque foi muito na tentativa e erro. Agora, quando ela vem sob demanda, ela tem a chance altíssima de sucesso, de ser adotada e de trazer um impacto muito grande, porque é uma necessidade do produtor. Então, quem nos ajuda a trazer essa demanda por exemplo, a assistência à extensão rural, que está lá direto com o produtor para entender qual é a necessidade. As associações de criadores, de produtores no Brasil nos trazem essas demandas, e aí nós podemos trabalhar em projetos mais customizados para trazer uma tecnologia que atende exatamente essa demanda. Isso é interessante. Agora, outro ponto importante que eu acho que convém aqui mencionar, Sérgio, é o seguinte: na nossa produção, na nossa geração de tecnologias aqui, nós temos projetos que são financiados pelo governo, 100%, políticas públicas. Nós temos que atender a políticas públicas, porque o lucro social da Embrapa, eu diria, é o social, né? O nosso lucro é o social. É o que a gente faz. Agora, como temos também projetos orientados à inovação, nós estamos trabalhando com inovação aberta com o setor produtivo. Significa que o setor produtivo, também que está muito forte, muito atuante nesse grande mercado, no agronegócio, nos traz demandas e, juntos, Embrapa e um representante do setor produtivo, tá? Nós construímos os projetos e trabalhamos com a cocriação e o co-desenvolvimento. Portanto, existe uma parceria também aí, né, na propriedade intelectual gerada, nessas novas tecnologias e no conhecimento gerado. Então, existe a propriedade intelectual que ela é partilhada entre a Embrapa e o produtor. Inclusive, pode ser mais de uma empresa. Pode ser mais de uma empresa do setor produtivo. A gente partilha com essas empresas e a Embrapa não vai ao mercado, mas as empresas do setor produtivo já estão no mercado
e levam a tecnologia e, no final, todos são beneficiados. A Embrapa, o parceiro do setor produtivo, e o produtor, claro, que é o grande foco do nosso trabalho para que a gente leve essa solução direta e esteja resolvendo as dores dele. Então, temos o cofinanciamento hoje, é um modelo novo, Sérgio. Esse é um modelo que a gente vem praticando desde 2018, está funcionando e tem sido muito bom para nos unir mais nesse arranjo sólido com governo, academia, o setor produtivo, e eu quero dizer mais ainda, tem o quarto elo, que é a sociedade civil, que representa os produtores que estão em associações de criadores, né? As associações estão lá captando essas demandas e trazendo para que a Embrapa, juntamente com os parceiros, consigam abordar esses problemas, que são problemas críticos, são problemas importantes, claro, que tem a ver, por exemplo, com redução de perdas na agricultura, monitoramento de safra, projeção de safras, identificação de falhas de plantio, monitoramento, por exemplo, de deficiência nutricional em plantações, seja lá de soja, de milho, de cana-de-açúcar, outras culturas relevantes para o país. Então, tudo isso é importante e essas tecnologias geradas por essa quádrupla hélice traz a solução para os problemas mais críticos do agro brasileiro. Bom, você também mencionou um pouco sobre a questão de trabalhar junto com empresas, né? Vocês têm iniciativas, então, específicas de inovação aberta também, ou seja, não só uma pesquisa de vocês, mas vocês também estão trabalhando com outros startups, com o ecossistema em geral. Sim, é interessante. A gente tem esse programa novo agora, que é o nosso ecossistema, quando a gente fala do ecossistema de inovação, a Embrapa entra aí nesse ecossistema para participar de várias maneiras. Então, nós temos eventos que nós promovemos para trazer o parceiro com ideias, e com isso nós passamos um dia, às vezes até mais de um dia, para olhar os principais pontos em comum, ouvimos as demandas e a gente propõe uma solução. Então, a gente trabalha conjuntamente com empresas do setor produtivo, começa, sim, nessas reuniões técnicas, às vezes são em eventos, em conferências. Então, a gente está sempre encontrando e discutindo a possibilidade de parceria. Outra possibilidade é que nós temos um programa para aceleração de startups aqui em Campinas. Tá? Então, o que nós fazemos? Em cada batch que a gente roda todos os anos para acelerar startups no agro, nós colocamos os nossos pesquisadores como mentores dessas startups e também nós apoiamos com dados, base de dados, que a Embrapa abre para apoiar os projetos de pesquisa, e nós orientamos muito os técnicos dessas startups para que eles consigam realizar a entrega, o desenvolvimento das suas primeiras tecnologias. Isso tem sido muito importante. A Embrapa já gerou 3 batches nos últimos 3 anos e agora começa as inscrições abertas para o 4º batch para trazer vários tipos de tecnologia. E aqui são tecnologias, por exemplo, para monitorar a parte de hortaliças, tem tecnologia para monitorar, por exemplo, gados dentro do rebanho de gados, fazer contagem de animais, né? Garantir não só a questão de administração, mas segurança dentro de uma propriedade, né? A gente tem também um trabalho agora com uma empresa que, na geração de uma vacina contra o carrapato bovino, que dizima muitos animais durante o ano. Então, são exemplos de produtos que nós geramos com o setor produtivo, seja com startups ou com empresas maiores. E tem mais um modelo que tem sido praticado, Sérgio, eu acho que vale a pena eu mencionar aqui para vocês, que é o AgNest, né? O AgNest a gente chama dos ninhos de pequenas startups, né? Aqui uma área de 35 hectares na Embrapa Meio Ambiente, que fica aqui na cidade de Jaguariúna, bem próximo a Campinas. Nós trabalhamos com
4 parceiros fundadores que estão conosco. A Bayer, que é uma gigante no agro, temos a Nutrien, que é da parte de fertilizantes, é uma empresa canadense que também já bem estabilizada, inclusive, dentro do nosso país. Temos o Banco do Brasil, né, que tem uma capilaridade muito grande também no agro, e também temos a Jacto, lá de Pompeia, São Paulo, que traz os maquinários. Com isso, nós permitimos que as startups dessas grandes empresas possam compartilhar um laboratório vivo, uma fazenda estruturada, para testar suas tecnologias logo aqui, juntamente com o selo da Embrapa. Então, trabalhamos juntos na geração de tecnologia, isso é um novo modelo que vem sendo praticado com muito sucesso nos últimos dias. É a forma que temos trabalhado com a iniciativa privada. E temos também uma plataforma digital, com base de dados estruturadas, com algoritmos, com cenários que nós podemos projetar. Então, nós ofertamos esse serviço para os desenvolvedores de software, ou seja, a Embrapa não quer desenvolver tudo e nem consegue, mas nós oferecemos a infraestrutura e, por meio de um modelo de negócio, os nossos parceiros acessam os nossos dados e constroem as suas próprias soluções para o agronegócio brasileiro. Bom, pessoal, eu estive conversando aqui com o Stanley Oliveira, o chefe-geral da Embrapa Digital. Vocês podem ver, pela duração do papo, né, como que a Embrapa não só tem história, mas também continua fazendo história, oferecendo uma série de produtos e serviços. Queria te agradecer muito, Stanley, por abrir esse leque aqui. Eu acho que a gente vai precisar de mais entrevistas aí para conhecer em detalhes, né, o que a Embrapa faz, né, porque a gente não só falou da Embrapa Digital, né? Queria te agradecer muito e até o nosso próximo vídeo.